tempos mais primitivos, os seres humanos sentiam a necessidade de explicar fenômenos naturais, entender situações como a morte, por exemplo. E é esta necessidade de explicação que gera a busca por um mundo metafísico, além daquilo que podemos ver e tocar. Eu fiz essa introdução para contextualizar as religiões na sociedade, isso porque intolerância religiosa é o tema do Diálogos da Cidade de hoje. E para falar sobre este assunto, eu recebo então o advogado Rafael Caniza e também a professora e mestre em Psicologia e Artes Sacras Ziza Fernandes. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Muito obrigado, bem-vindos. Queria começar falando do ponto de vista antropológico, então vamos falar o que significa a religião sob esse ponto. Eu penso que a finalidade das religiões seja fazer a religação entre o homem e aquilo que é transcendente, né, de modo geral, né, sem dizer de uma religião específica. Não é? É aquele ambiente, aquele credo, aquela crença, aquele modo de vida onde você se depara com o transcendente. Eu penso que num primeiro momento seja isso. Ziza, gostaria de complementar? Sim, acho que numa experiência muito pessoal, cada vez mais eu tenho acreditado no que eu aprendo com o Viktor Frankl. Ele diz que na mente humana, quando a gente, digamos que classifica os desejos, né, e também as posturas que a gente tem diante da vida, o ser humano tem um lugar de inteligência espiritual. E esse lugar se chama nous, é uma inteligência noética. O que significa isso? Um lugar muito mais alto do que a nossa própria inteligência possa alcançar. É nesse lugar que a gente identifica um tipo de sede de religação. É um tipo de sede que a gente tem independente da nossa religião. Religião vem da palavra religare, significa que a gente tem uma sensação, vez ou outra, de desconexão, uma sensação de desintegração, uma sensação de... E agora, se acabar tudo? E se, como você bem comentou, se a morte chegar, eu vou para onde? O que vai acontecer? E aí eu tenho perguntas que pedem estrutura, que pedem resposta, que pedem um lugar seguro. E é nesse lugar que a inteligência noética acontece, é nesse lugar que a intuição espiritual existe. E nesse contexto eu não estou dizendo religiosamente não, estou dizendo cientificamente mesmo. Segundo a logoterapia, esse é o lugar onde a gente tem aquele negócio, eu sabia que isso aqui tinha que fazer, não fiz, por que eu não escutei? Aquele lugar onde a gente realmente ouve o lugar mais alto, a voz mais alta na inteligência humana, e que é para além, é metafísico, como você mesmo disse. Eu acho que nesse lugar a gente entende a necessidade da religião para ordenar isso no nosso pensamento, ordenar isso nas nossas reações, ordenar isso nos nossos desejos, porque a gente é uma mistura de coisas que às vezes a gente pedagogicamente precisa separar para entender, mas não acontece separado. Né, diante da morte de alguém, diante da finitude da vida, não há quem não se angustie, não há quem não sofra, não há quem não sinta dor, não há quem não sinta aquele muro enorme diante de si. Então eu acredito que, como conceito de religião, também não só de religar esses pontos e essas perguntas angustiantes humanas, mas eu acho que é uma escada para esse lugar metafísico, né, para esse lugar além do que eu percebo, do que eu penso, e que todo ser humano tem. Por mais que ele não tenha nenhuma religião, o desejo de estar conectado, integrado, é um desejo de saúde mental, é um desejo de qualidade de vida, é um desejo de plenitude, é um desejo de vida boa, que dos mais diferenciados níveis sociais ou culturais ou educacionais que a gente vem a ter, a gente sente a mesma angústia. Talvez a gente explique de formas diferenciadas e simplificadas ou complexas, né? Mas todo mundo tem, Dani. Então, eu acho que tem uma coisa linda para mim na função da religião, que é de unificar. Então, toda atitude, talvez, ou toda iniciativa que divide, que talvez promova o inverso dessa integração humana, não se considera como religião, porque a função é conectar, ligar, unificar, produzir, promover harmonia. Eu acredito que a função da religiosidade tem que ir por esse caminho, e através desse caminho é que eu tenho uma leitura antropológica mais segura, é mais também convincente segundo as minhas escolhas, mas as minhas escolhas precisam
estar lúcidas, porque como terapeuta eu também não posso ser, digamos, tendenciosa, mas ao mesmo tempo tenho uma tendência, tenho uma escolha, mas preciso compreender que nesse lugar de religar também é minha função. Então, além de ser um desejo humano, é um lugar que a gente entende e encontra um dever, né? Como que você está fazendo hoje, religando histórias, falando de um assunto super delicado e muito importante, ligando, sendo religiosa, entende? Perfeito. Bom, vou fazer uma pausa aqui rapidinho, que agora a gente vai exibir um VT que eu fiz com a jurista Ângela Gandra e foi um bate-papo bem bacana sobre este assunto. Olha só. Ângela, primeiramente gostaria de agradecer pela oportunidade, né, pelo tempinho que você reservou para conversar com a gente. Ângela, eu queria começar perguntando, então, o Brasil é um país majoritariamente religioso, majoritariamente cristão, só que ao mesmo tempo tem essa contradição, né? A questão da intolerância religiosa é muito forte aqui, como em vários lugares do mundo, mas vamos trazer para a nossa realidade, né? O que vai totalmente é uma contradição em relação ao que prega, né? As religiões, do respeito ao próximo, do diferente, desse amor ao próximo. É um tema muito importante e a compreensão, né, da liberdade religiosa é que nos leva a ser depois tolerantes, né? Falta compreensão nesse sentido. Eu morava nos Estados Unidos e achava muito interessante que a liberdade religiosa era muito presente no debate público, porque eles entendiam que a federação deu certo por respeito à liberdade religiosa. Por que eu digo isso? Porque a liberdade religiosa é a liberdade mais íntima do ser humano, que é a conversa dele com o seu próprio Criador, que é seguir uma normatividade que ele entende correta para a sua própria consciência. Tanto é que a liberdade de consciência nos Estados Unidos é altamente garantida pela Constituição. Não, aquele filme até O Último Homem, que é um filme maravilhoso, mostra como uma pessoa pôde ir sem armas para a guerra, para ajudar pessoas, que foi real, né, autorizado pela Suprema Corte, porque entendia que ele não podia carregar uma arma. Era um respeito à sua própria liberdade religiosa. Não, o que primeiro, nós entendemos, hoje no Brasil, nós temos uma crise de entendimento sobre a liberdade de expressão, liberdade, né, assim por diante, liberdade religiosa. Isso leva a uma intolerância, né? Ou seja, a prática da religião não é livre. Alguns podem, outros não. Algumas religiões podem, outras não. E há muitas vezes até uma intolerância de acordo com as convicções morais que a minha própria religião possa trazer. Então, um pai que quer, educar os filhos no cristianismo e tem algumas normatividades morais, ele não pode, porque ele tem que seguir muitas vezes uma normatividade, muitas vezes progressista e assim por diante, impositiva, ideológica, né, nas próprias escolas, né, e o pai não pode se manifestar, não se respeita, né, a convicção moral a partir daquela religiosidade. E o que eu vejo no Brasil é uma coisa muito interessante. Tu falaste que a maioria é cristã. Tanto é que um governo anterior, o primeiro governo Lula, é interessante que ele até assinou o Tratado Brasil-Santa Sé, né, porque entendia que majoritariamente os brasileiros eram cristãos e dava ensino religioso na escola, né, porque aquilo era da maioria. E a criança que não era cristã poderia pedir ou uma outra professora, né, ou poderia ficar estudando outra coisa naquele momento. Então, o que eu acho interessante é que é preciso, primeiro, que o poder público respeite essa liberdade religiosa em todos os graus. E, Ângela, um ponto que você pontuou bem, colocou muito bem, é como trazer essa discussão para o debate público, essa liberdade de fato no nosso meio? Primeiro, eu penso que é muito importante que a representação, né, popular, nós hoje elegemos e acabamos de eleger Câmara, né, dos Deputados, Senado Federal. Então, a representatividade do cidadão tem que ser exigida. Então, eu acho que falta ainda um sentido de cidadania maior para cobrar. Ângela, gostaria de te agradecer mais uma vez por contribuir com a sua vasta experiência aqui com a gente, tirar um tempinho para conversar com a gente. Muito obrigada, viu, mais uma vez. Tá aí, então, interessante ela reforçar, né? A liberdade religiosa, ela precisa ser trazida para o debate público, principalmente, né? Não só para o debate público e também para a formação das pessoas, para o entendimento comum,
e não só fazer uma restrição sobre a questão das liberdades, daquilo que eu vejo, aquilo que eu acredito e das minhas convicções. Nós temos que trazer ao debate público todos esses aspectos e também respeitar cada vez mais as liberdades. Uma nação onde não respeita as liberdades, onde nós não temos um ambiente de respeito a qualquer liberdade que seja, nós temos as formas de coibir, nós temos as normas, as leis, mas a partir do momento que você cria um ambiente onde você tolhe a liberdade, tolhe o direito de fala de quem quer que seja, nós estamos regredindo enquanto sociedade. É uma visão claríssima. Acho que é uma agressão também a um lugar de liberdade pessoal mais íntimo do ser humano. Eu lembro que uma professora minha dizia uma coisa tão linda, assim, que do mesmo jeito que existe a Estátua da Liberdade em Nova York, devia ter a Estátua da Responsabilidade. Que elas deviam ser paralelas. E, na verdade, quando não se tem esse respeito profundo ao ser humano como pessoa, partindo daí já estraga todo o caminho. Então também precisa de uma resposta em função não só do todo, não só de uma visão social, mas um respeito personalizado. Quando isso é respeitado mesmo, quando esse lugar é olhado mesmo, acho que fica mais fácil olhar para o todo, né? E pessoas também que não respeitam as religiões alheias, ela jamais conseguirá transformar, né? Viver em sociedade, também viver o coletivo, né? Isso é o básico. Sim, mas nem sempre. Às vezes tem gente que vive a sua religião, mas não vive no coletivo, né? Vive de forma individualizada e às vezes vive essas coibições de forma a agredir a sua personalidade. E com receio de dizer qual é a sua religião. Isso é o mais complicado, com medo, com receio. Né? A partir do momento que nós impedimos alguém ou criamos uma mordaça, repito, é uma regressão estratosférica. Estratosférica. Perigosíssimo. Não somente com relação àquilo que eu externo, mas... no foro íntimo, né? Aquilo que o Fábio fala, o sequestro da subjetividade. Como é que eu não vou poder me expressar sobre um assunto que eu quero me expressar? Por mais que eu cometa um erro, um absurdo de fala, nós temos as normas, o judiciário, as diversas esferas. Não é? É por aí. Sim, sim. E para falar um pouquinho da realidade, né, a gente está falando de intolerância religiosa, os números aumentaram aqui no país em 106% em apenas um ano. Passou de 583 em 2021 para 1.200 em 2022, segundo o Ministério Público. E São Paulo é o estado campeão, responsável por 270 denúncias, seguido do Rio de Janeiro, 219, e Bahia, 172. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre esses números. Vocês acham que sempre existiu, né? Essa intolerância. É que hoje a gente tem até mais, a gente vê mais, né? As pessoas, elas acabam mostrando mais. Queria que vocês fizessem. Acho que os números também revelam um nível de deseducação, né? Porque para mim é muito ligado a questão da tolerância com a educação, no sentido de se eu tenho uma segurança pessoal de algo que é de foro íntimo, que eu compreendo que seja religiosidade, e eu não tenho a capacidade do respeito mútuo, eu entendo que eu tenho uma falha. Ela pode ser moral, ela pode ser estrutural, psicologicamente falando, mas ela está nessa pessoa, entende? Então, eu acredito que aqui pode ter também, não só uma realidade comprovada por números, mas também um estado de deseducação dessa pessoa que se prolifera, né? Então, isso para mim é notável, andando por tantos lugares do mundo, convivendo com tantas pessoas de outras religiões, estando em tantos lugares onde eu preciso me posicionar com a minha religião, sabendo o limite claro, eu entendo que o que mais me estruturou como pessoa foi a educação. E eu tive uma educação católica, mas não uma católica para convencer outros a estar do meu lado, digamos assim, mas entender o meu limite, né? Entender o lugar daquela famosinha frase tão de senso comum, né? Que o meu lugar termina onde começa o seu. Então, para mim, é uma questão de educação religiosa no sentido não de catequização, mas de saber o seu espaço, saber essa proteção, de respeitar, né? De respeitar e proteger, né? Eu penso que falte um pouco de entendimento do lugar do outro também, né? Pode ser, com certeza.
aquilo que você mesma disse, Ziza, no sentido da estátua da liberdade e da responsabilidade. Muita gente hoje se arvora em direitos, mas não sabe nem 30% dos seus deveres exatamente, enquanto cidadão. Não é? Então, isso traz um aspecto que toca diversas questões sociais e não só na praça pública, mas nas casas. Esses números refletem dentro das residências. Nós estamos saindo de um estado pandêmico, onde estava todo mundo trancado, sem querer dizer se é certo ou errado, está trancado, fechar ou não fechar. De todo modo, de rigor, eu penso que falta compreensão do outro, mas também compreensão própria, né? Qual é o meu papel na sociedade, qual é o meu papel como terapeuta, como jornalista, como advogado, como câmera, enfim, uma série em cada camada social, todos somos iguais perante a lei diz isso, né? Agora, falta também, por outro lado, um esforço do poder público para trazer isso para dentro das discussões, para que as pessoas também saibam. Na consciência as crianças pessoas, estão cada vez mais sem limites. Por isso que eu acho que é uma questão educacional, entendeu? E o pai e a mãe colocam um celular, fica aí porque acha que acalma. Domar, né, a criança com a máquina. Coloca o cabresto, cabresto virtual. Né? Bom, a gente vai então para a nossa primeira pausa de hoje. Daqui a pouquinho a gente continua o diálogo. Não sai daí, voltamos já já. Estamos de volta com Diálogos da Cidade, hoje falando sobre intolerância religiosa. Eu recebo o advogado Rafael Caniza e também a professora e mestre em psicologia Ziza Fernandes. Gente, queria voltar nesse segundo bloco falando como que a gente diferencia, nesses casos, a crítica do preconceito. Começar? Ai, que coisa boa. É um liame, vai do primeiro. É um paradoxo, né? Eu penso que cada religião ela tem os seus códigos de conduta, as suas liturgias e também os seus prepostos, os seus representantes, eles têm total e pleno direito, até em termos de proselitismo, de atrair pessoas e utilizar-se de todos os argumentos possíveis. Eu particularmente acredito que existe uma linha tênue de invasão da liberdade do outro, e até o próprio judiciário ele está se amoldando em termos de decisões, enfim, com relação a isso. Eu tive um caso recente de um padre, de um religioso, que numa celebração para pastoral familiar, ele tratou de aspectos delicados e sofreu processos, não precisamos dizer qual é o assunto, mas ele sofreu um processo criminal por ter desonrado uma coletividade, mas ele estava dentro do lugar de fala, dentro de uma igreja, de uma paróquia, era no meio da pandemia, tinha uma transmissão ao vivo, alguém pegou, levou para a rede social, recortou um trecho de uma homilia de 60 minutos, utilizou uma fala de 2, e a vida desse homem virou um absurdo. Um padre que fez a caridade a vida inteira, de repente sentado no banco dos réus. Então, existe o limite, e é justamente dentro daquilo que nós estamos falando antes, a compreensão do outro. A sociedade precisa evoluir e não involuir. Não é? Então, dizer aquilo que é um abuso ou não, a linha é muito tênue. Eu acho que passa por todas as especialidades do entendimento humano. Né? Precisamos trazer para a mesa, trazer ao debate. Concorda, Ziza? Quando eu penso em crítica e preconceito, trazendo para o meu pequeno círculo vital aqui, para a minha personalidade, para o indivíduo que sou eu, que é você, que é o Rafael,
Quando eu penso, quando a gente tece uma crítica a alguém sobre algo, eu sempre penso que a régua mais importante é que desejo eu tenho com aquilo, né? A gente entende, através da arte, e estudando psicologia também, que o que move o ser humano é o desejo, né? Tem o desejo de acertar nesse programa. Todo mundo tem o desejo aqui de ter boas imagens, de acertar, desejo de fazer bem, desejo de competência. Então, quando eu teço uma crítica a alguém, e ela geralmente é para ser positiva, né? Eu tenho o desejo de que aquilo melhore, certo? Então, quando eu entendo crítica como um desejo de melhora, é muito bem-vinda, né? O problema está no em se eu sou capaz de tecer uma crítica a alguém sem cruzar a linha do preconceito, sem cruzar a linha de isso aqui você podia melhorar, nisso não existe, porque você está sendo assim, 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 assim. Quando a gente menos percebe, a gente cruzou a linha da crítica e do preconceito, porque o preconceito o meu é bom, o seu é ruim. Eu acho que você devia fazer outra coisa, devia crer em outra coisa, ir para outro lugar, enfim. Um desejo, uma intenção distorcida que revela um tipo de caráter, revela um valor moral, revela uma intencionalidade. Isso num âmbito pessoal, de indivíduo para indivíduo, certo? Imagina quando isso acontece socialmente, grupalmente, quando... Na época do mestrado, eu fiz um mestrado em cognição social. E era muito intrigante, assim, o estudo do preconceito. Porque cada hora eu ficava assim, Jesus, como assim? Como é que isso funciona socialmente? Isso não tem saída, isso não tem solução. Eu ficava muito incomodada e, ao mesmo tempo, eu só conseguia entender como algo poderia ganhar força social se eu partisse do ponto de entender como eu, como indivíduo, você como indivíduo, age criticando ou preconceituando. Entende? E para mim é um super desafio. Eu entendo crítica e preconceito a partir do desejo de construção ou destruição. Então, eu tenho preconceito quando eu desejo destruir o que você tem, porque eu acho que o meu é melhor. E a crítica no desejo construtivo, desde que tenha essa saúde psicológica na crítica, que não é muito fácil, né? Não é muito fácil ter isso, precisa ter liberdade, na estátua da liberdade e da responsabilidade andando juntas, né? E quando eu penso no âmbito pessoal, individualizado, a gente precisa ter muita autoconsciência treinada, a gente precisa ter uma sensibilidade muito clara da nossa intenção, do nosso desejo real, quando eu interfiro, né, quando eu, de alguma forma, entro no universo do outro, com qual desejo? Entende? Qual é o desejo? O que move essa... Que força é essa que move entre crítica e preconceito? Então, o preconceito ele é destrutivo sempre. Absolutamente, sempre destrutivo. A crítica não, ela pode ser saudável, ela pode ser construtiva, ela pode ser absolutamente benfeitora. O preconceito jamais. Jamais. Ele é uma escada para baixo, para o desnivelamento, para a destruição. Eu acho que a crítica não. Quando eu vou escolher um filme para assistir, eu gosto de ler a crítica antes, para saber o que eu vou... Né, quando eu vou espera, né? Isso, então eu acho que tem uma clareza de intenção nessas duas ações humanas e que está disponível para todo ser humano, se criticar ou preconceituar, né? O preconceito, para mim, sempre traz uma predisposição de insegurança, porque a gente só tem uma compreensão do outro quando a gente é seguro de si. Se eu sou segura de mim mesma, eu consigo suportar o diferente. Se eu não sou segura de mim, eu não consigo. Eu tendo a destruir para nivelar o outro aqui à altura de onde eu estou. Então, quando a gente entende a intolerância religiosa como um preconceito, eu entendo que já parte de um princípio destruído nessa personalidade ou dessas personalidades, porque implica dessa pessoa ou dessas pessoas estarem inseguras consigo. Então, o preconceito sempre parte de uma insegurança, na grande maioria das vezes, mesmo a gente não gosta de olhar, porque a gente vai por aquele caminho cheio ideologicamente falando para justificar uma ausência de autoconhecimento, uma ausência de consciência funda e que aguenta a resposta, a responsabilidade diante da liberdade, porque ser livre, para ser livre precisa ser forte. Sim. Precisa ser forte. Então, para tolerar precisa ser forte, para não julgar e não ter uma postura preconceituosa, precisa ser forte. E aí eu volto naquilo que eu lhe disse no bloco anterior. Falta educação.
Educação protege a saúde mental do ser humano, sabe? Protege a liberdade. Então, se a gente é treinado, estruturado para ser firme, para sermos pessoas seguras, nossa, a gente ia garantir uma sociedade tão melhor, né? Então, eu entendo a crítica e o preconceito dentro desse contexto individualizado que fica mais fácil entender o social. Excelente. E o Rafael citou esse exemplo do padre, né, que viralizou. As redes sociais também, né, hoje, né, tem um papel também, virou uma casa para muitas pessoas também, né, que para atingir outras religiões e tudo mais, é um aliado, mas também é perigoso em muitos casos, né, inclusive nessa. Né? A gente estava falando de Bauman durante o intervalo, eu gosto muito de Bauman, porque ele trouxe o conceito da liquefação social, né? Das questões líquidas. Né? Bauman disse, em um dos seus últimos livros, antes de falecer, ele faleceu poucos anos atrás, ele traz o seguinte conceito, que a solidariedade regrediu no mundo a partir do momento que os muros foram crescendo. Né? Os condomínios fechados. Gente, eu acho um absurdo dentro de um condomínio fechado as pessoas terem alarme e câmera. Mas tem. Todas as casas têm. Tem. Eu tendo medo de mim mesmo. Eu entro na casa dos meus amigos, eu me sinto no Big Brother. Porque tem câmeras, então só falta no banheiro. Mas as relações estão completamente líquidas. Os casais não se conversam. Inseguras, né? As pessoas não se conversam, existe uma insegurança. Eu não tenho direito, aí falando de direito, o advogado querendo puxar a sardinha para o lado dele. Cada um puxa para o seu lado, vai. Você não tem direito de entrar na esfera íntima do outro ou dizer que a minha religião é melhor ou pior, sem conhecer pelo menos um pouco da história dessa pessoa. Eu não posso julgar uma pessoa que está morando na rua simplesmente por aquilo que eu vejo. Sim, exatamente. As aparências, o preconceito, nós não podemos ir por esse caminho. Né? Nas próprias igrejas isso que acontece, o preconceito acontece onde ele não deveria acontecer, no ambiente de trabalho, em todas as esferas, né? Nas famílias, com uma pessoa que é diferente, que quer viver alguma outra coisa, alguma outra história. Então, está muito líquido. Os amores estão indo embora pelo vão dos dedos. E os relacionamentos também. O Padre Léo dizia que as famílias viraram famílias. Família. Lembra disso? Saudade daquele homem. Mas cada um com a sua televisão, com o seu aparelho celular. Tá todo mundo para dentro de si e sem se conhecer. A capacidade de se relacionar está muito enfraquecida, né? Ou seja, ou eu me adequo àquele quadradinho, ou você diz aquilo que eu quero ouvir, senão você não serve para mim. Mas de repente você tem aquela pessoa que trabalha na sua casa, que você paga para ela, que ela limpa. Você tem uma música fantástica com relação a isso, do frentista do posto, né? Fantástica aquela música. Que fala como é que eu posso julgar quanto vale só pelo que eu vejo e pelo que eu acho que ele vive. Não é? Enfim, nós precisamos solidificar um pouco mais pelas relações. Concorda? Complementar? Sempre. Aí se não concordar, eu te processo. Acho que amigos amam as mesmas coisas, eu odeio as mesmas coisas, a gente está com sorte. Se não gostar, eu te processo. Sim, senhor. Ai, meu Deus do céu. Eu te mando pra terapia. Eu acho essa fraqueza das relações, né? Essa capacidade de se relacionar é triste, né? Eu entendo como muito triste essa inabilidade, né, que a gente vive hoje. Eu não sei, sempre quando eu faço esse remontar do estado social de relacionamentos hoje, eu fico pensando sempre, eu caio lá, meu Deus, se melhorasse desde pequenininho, né? Se fosse na educação, eu sempre caio lá. Não que eu seja da área da educação, mas eu sempre entendo que ali, no sentido tanto familiar quanto escolar, melhoraria tanto. Mas a base, né? Isso, é o berço, né? E que ele não tem preço, o berço não tem preço. Assim. Então, eu entendo que mesmo percebendo essa realidade tão grande, tão dura como os números que você apresentou há pouco, que a gente sabe que são muito maiores,
que é tudo muito mais complicado que é conseguido no documento em si, se documentar. Eu acredito que a gente tem uma função individual. A gente está fazendo isso aqui agora, né? Tentando alertar, despertar consciências de que, olha, talvez aí do seu lado, no seu vizinho, tenha uma inabilidade de se relacionar, mas que a gente pode ter iniciativas pequenas, micro-iniciativas que possam aniquilar o preconceito cada vez mais. E a gente precisa se habilitar a conviver com o diferente. Entende? Assim, isso, para mim, claro que tem uma raiz cristã, né, na minha educação cristã, tem uma raiz cristã, mas ela é humana. Ela é absolutamente humana. Assim, é uma coisa... deve ser tanto direito de cada um, sabe? Deveria ser, né, Rafa? O direito de se relacionar com liberdade e segurança, mas quantas vezes a gente já não olha para o outro e é meio diferente, a gente já não se arma para se defender ao invés de se aliar, né? A gente vive num estado de alerta, assim, e isso é mundial. Isso eu lhe digo de tantos países onde eu trabalho também, eu vou vendo que não é só no Brasil. É mundial mesmo, e eu acho que aí tem um papel da internet, aí tem um papel de mídia social muito sério, porque poderia ser um instrumento de benefício enorme, de promoção de unidade, promoção de boas relações. No mundo encantado de Ziza Fernandes poderia, entende? Mas, ao mesmo tempo, é uma difusão de mal-estar imenso. É uma difusão de mal-estar inconsequente, na verdade, onde as pessoas não pensam no tamanho da semente que estão lançando, como um recorte de um vídeo desse que pode acabar com a vida de uma pessoa. Entende? Então, ainda mais em períodos de cancelamento, né? Nossa, que é tudo as pessoas estão entrincheiradas, né? E no mundo virtual, a polêmica gera muito mais likes do que as virtudes. É um número, né? Se eu escrevo um texto bonito sobre Bauman, eu vou ter 5, 6 comentários. Agora, se eu digo que o terno laranja que a Ziza usou no programa, pelo amor de Deus, vai gerar uma crítica enorme. Pois é, né? Tanto a favor e contra. Isso é um engajamento baixíssimo de inteligência, de percepção da vida. Eu fico indignada. Que aí tem a ver com os pontos que você citou também, né? Questão da insegurança. Isso. Por aí vai. Porque se você pensar, muitas vezes as pessoas tentam se resolver atacando, porque tendo consciência é um esforço muito mais alto do que o ataque, entende? Sim, é muito mais alto, né? Sem dúvida. A gente vai para mais uma pausa no Diálogos da Cidade. O bate-papo tá bom, daqui a pouquinho a gente continua. Fiquem com a gente. Estamos de volta com o Diálogos da Cidade, hoje falando sobre intolerância religiosa. A gente falava no intervalo, né, Rafael, que eu questionei vocês sobre quando a gente fala de intolerância hoje, se são as religiões de origem africana que acabam, sofrem mais com essa questão do julgamento. Você disse que, de uma maneira geral, são todas. Como que a gente pode trabalhar? Como que as religiões, digamos, prioritárias, que eu digo que tem o maior número de fiéis, quando a gente fala de Brasil especificamente, podem atuar nessa questão também, nessa tentativa desse combate ao preconceito? Eu penso que a gente volta um pouco àquele conceito inicial da religação. Não é? Boa. Todas as igrejas, num determinado igrejas e religiões, num determinado momento da história, sofreram horrores. Perseguição. Eu acabei de chegar do México, num congresso no México, onde eu conheci profundamente a história da Guerra Cristeira. Olha! Que num certo momento, o governo mexicano disse, olha, a partir de hoje a religião católica aqui não mais existe, não pode ter mais isso, prenderam padres, mataram padres. A visita do Papa teve que pagar uma multa para o governo para permitir que o Papa usasse o hábito. Teve. No México, foi. E, de repente, a população se revoltou. Nós vivemos aqui no Brasil, não dentro da esfera religiosa, mas da esfera política, diversos momentos onde a população se revoltou. Sim. E, querendo ou não, quem elege os nossos representantes, quem são? Somos nós mesmos. É a maioria. Queiramos nós ou não, que seja aquele ou outro que ocupe uma cadeira. Nós estamos aqui dentro de uma casa legislativa. Nós tivemos a responsabilidade de colocar aqui dentro os nossos representantes.
não é? Então, o fato de você impedir uma manifestação, não só religiosa, que também tem uma gênese, uma profundidade cultural, religião é cultura. Isso. É um absurdo, por exemplo, você ter a possibilidade de que a música popular brasileira tenha subsídio governamental e a música popular religiosa não tenha, ou qualquer expressão religiosa tenha. É verdade. É uma luta de muitos anos dentro do legislativo. Não é? Então, o fato de você impedir uma manifestação particular, pública, de religiosidade, de aspecto ideológico que seja, não é? Eu volto a dizer, nós estamos regredindo em termos sociais. Cada vez mais as casas legislativas e os tribunais eles têm se debruçado em impedir direitos e não trazer os direitos da forma como diz o Padre Zezinho, do jeito certo, da forma certa, do jeito que tem que ser. Ou seja, nós estamos aqui hoje porque nós temos o direito de ir e vir. Daqui a pouco a gente não vai ter mais. Daqui a pouco eu não vou conseguir mais usar um símbolo religioso aqui. Porque é proibido. Ou na parede de um fórum. Isso já foi N vezes aos tribunais, Conselho Nacional de Justiça, às Organizações Unidas, das Nações Unidas, aos tribunais internacionais. É uma questão cultural. Não podemos estudar psicologia, sociologia e filosofia a partir de um certo período só. Nós temos que estudar tudo o que existe, senão vira ideologia. Se eu não favoreço um aluno num banco escolar e ter acesso à informação plena ou à informação ideologizada, eu também estou regredindo em termos sociais. E tudo isso provoca as intolerâncias. É bem por esse caminho, Ziza? Eu acho importante quando você diz sobre esses caminhos que geram a ideologização, né? Porque quando a gente pensa nas minorias, eu venho de uma família onde se não há o sincretismo compreendido, eu não tenho história, porque a minha avó era índia, de uma referência religiosa zero. Depois, a minha avó paterna, minha avó materna vem de uma religiosidade evangélica do mais alto, nem sei como é que eu digo, assim, uma igreja evangélica, como é que eu digo isso? Pentecostal. E depois eu tenho uma experiência de vida católica. Mas a minha avó continua, minha outra avó continua, todo mundo da mesma família. Então, se isso não é respeitado e não é vivido de forma muito verdadeira e plena do seu limite, aí a minoria da família se sente injustiçada, digamos assim, porque a maioria é de determinado lado e a minoria é de outro, e aí a gente precisa ter muito cuidado que respeito não pode, a falta de respeito não pode justificar o pleito ideológico que distorce toda uma mentalidade, entende? Então, acho que o conceito claro de respeito precisa estar bem construído, porque senão dá-se a sensação de, não, mas tem-se muito mais oportunidades para o mundo cristão no Brasil. As religiões afro são menosprezadas ou minusvalidas, assim. Mas, na verdade, se a gente não olha com coragem para cada circunstância, a gente se deixa conduzir por uma ideologização dessa circunstância e acaba sendo injusto também com o que é direito da população. Então, acho que isso é bem sério, é complexo, né? É bem, digamos, espinhoso, mas precisa jogar luz nisso de forma muito justa, né? E acho que nem um lado, nem o outro, nem o maior, nem o menor podem ser tratados com desrespeito, preconceito. Críticas vão haver sempre de ambos os lados, ou de vários, né? Porque, meu Deus do céu, o Brasil é talvez dos países mais sincretistas assim, do mundo, mas acho que olhar desde uma janela corajosa de respeito implica um baita trabalho, porque é aquilo que eu lhe disse anteriormente, assim, onde há insegurança vai ter confusão, sempre. Aí quando você está seguro de si, por que você precisa brigar por um espaço que é teu já, por direito personalizado, entende? E Rafael,
A gente falava também em off, a questão do Estado laico também gera muitas dúvidas, né, interpretações também. Muitas, diversas. Eu penso que o conceito de Estado laico, ele caminha no seguinte sentido. O Brasil, ou as democracias laicas, não é um ambiente onde não seja um Estado antirreligioso. Ok. Nós temos um ambiente onde todas as religiões devam ser respeitadas, por mais que não possa haver um subsídio direto para todas elas. A elas, mas indiretos existem. Mas todas elas têm o seu direito. Nós temos as minorias, nós temos as maiorias, mas nós não podemos deixar de lado de que as maiorias, elas são antropologicamente maioria e culturalmente maioria. Desde por isso da força, sempre. né? Exatamente. Agora, não por isso eu tenho o direito de dizer que a minha é melhor que a outra, ou que a outra é melhor, ou que, por mais que haja o direito ao proselitismo, né? Eu defender a minha e trazer adeptos, né? Da forma certa que deveria ser. Da forma lícita, né? Sim. É justo que cada um seja livre para realizar o que deseja, o que empenha, o que planeja dentro do seu próprio espaço. A própria lei brasileira diz: todas as religiões possuem plena liberdade de existência, desde que não firam nenhuma norma positiva, nenhuma lei existente no arcabouço legislativo nacional. Rafa, mas tem uma compreensão também que o Estado laico é um Estado sem fé? Não. É um Ele Estado não que é antirreligioso. Não é um Estado ateu. A Constituição brasileira, ela foi promulgada no seu preâmbulo sob as bênçãos de Deus. Ok. Que às vezes a gente confunde, né? Sim. Estado laico com Estado ateu. Agora, nós podemos fazer um outro programa, eventualmente, para entender a profundidade desse termo. Nós, os constituintes aqui reunidos, durante todas as sessões que foram feitas, sob as bênçãos de Deus, promulgamos a Constituição da República Federativa Brasileira. E na história das constituições brasileiras, nós já tivemos esse termo inserido e retirado. Inserido e retirado. A de 88, ela tem esse termo, sob as bênçãos de Deus. Ou seja, isso traz todo um substrato cultural, antropológico, histórico existente, que nós não podemos negar sob pena de nós criarmos mais uma ideologia. E para reforçar aqui, deixar bem claro, a intolerância religiosa é um crime inafiançável, né? É crime inafiançável. Inclusive, existe a figura do crime de injúria qualificada por preconceito religioso. Ou seja, a partir do momento que eu critico um dogma, uma pessoa, uma religião, um ministro de culto, enfim. Crime. É crime. Uma invasão de uma celebração litúrgica. De um ambiente religioso. De um ambiente religioso, sim. Dizer, quebrar a imagem. Quebrar símbolos religiosos. Sim. Né? A gente está chegando na reta final. Vocês gostariam de deixar alguma mensagem, reforçar a questão? A Ziza falou bastante sobre a educação, né, que é importante. O que a gente precisa fazer cada vez mais para que a gente avance nesse quesito, né, para que o diferente ele não seja motivo para brigas e tantos transtornos como a gente tem visto, sempre existiu, como a gente já falou aqui, mas nos últimos anos a gente tem visto com mais frequência e cada vez mais violência também, né? Eu não posso exigir do outro uma compreensão plena daquilo que eu acredito, sem dar para ele o espaço de conhecer aquilo que eu eventualmente acredito. E eu também não posso tolerar que alguém critique aquilo que eu acredito sem vir conhecer a minha religião, a minha história, sem comer 1 quilo de sal, a gente fala, né? Criticar um padre. Gente, tem muitas páginas de jornais para um religioso, um padre, um bispo, um pastor, que comete um ato falho. Há muito mais páginas de jornal para isso do que aqueles milhares, centenas de milhares no mundo inteiro que estão cuidando de gente que ninguém cuida. Então, a tolerância, ela passa por isso.
ela passa por esses meandros, ela passa por esses caminhos da compreensão do outro, e também aqueles que são religiosos, que professam, e tudo mais, todos nós temos algo em que acreditamos. Nós temos o dever de, muito antes de criticar, conhecer aquilo que de fato eu acredito. Conhecer os dogmas, conhecer os estatutos, conhecer o ser humano, a antropologia, enfim. Acho que é vasto. É um caminho vasto. Eu diria que a primeira coisa que a gente precisa é aguentar o preconceito, suportar quando ele acontecer, Sim. Não se deixar levar por ele, não se mover por ele, não ser reativo. Eu sou uma mulher afrodescendente, latino-americana, brasileira, artista e católica. Eu sofri preconceito infinitas vezes nesse mundão de meu Deus, em muitos países onde eu fui trabalhar, e a melhor coisa que me aconteceu foi: eu não sou definida pelo que pensam de mim, eu sou definida pelo que eu decido. Então a primeira coisa que eu diria é: se o preconceito chegar até você, fica na tua, não fomenta, não aumenta, não alimente o preconceito, seja um ponto de resistência. Eu acho que eu diria isso. É isso, perfeito. Então, com essa frase, a gente encerra o Diálogos da Cidade de hoje. Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. Eu sei que as agendas são bem cheias. Vocês conseguiram tirar um tempinho para conversar aqui com a gente. Obrigada a vocês, obrigada TV Câmara. toda a equipe. Muito obrigada. Obrigada. E é isso, então o Diálogos da Cidade fica por aqui, mas vocês podem acompanhar este programa na íntegra e toda a programação da TV Câmara de São José dos Campos pelo youtube.com/câmarasjc e também no nosso Instagram, que é o @Diálogos da Cidade na TV. A gente se vê novamente na próxima semana. Até mais!